Graças e paz, irmãos. Amém? Tome teu assento. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí? Com o olho tudo inchado de chorar, mas feliz, né? Só nós crente mesmo para ser assim. Que coisa boa, né? Quem está feliz com Jesus? Eu não vi. Tem alguém feliz com Jesus? Agora sim, agora eu vi. Tem alguém nos visitando desse lado de cá? Levanta sua mão bem alto. Desse lado não? Do lado de cá? Aqui no meio? Não? Pela primeira vez aqui? Todos da casa? Desse lado de cá tem alguém nos visitando pela primeira vez? Amém. Olha ali que bênção. Tem os irmãos ali visitando. Vocês já fazem parte dessa família, a gente já ama vocês. Amém? Se você que está aí nos acompanhando pela primeira vez na live, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós já amamos vocês. Manda um abraço ao pastor Jair, que está na companhia do seu pai também, por isso ele não está presente hoje. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Eu ouvi alguns amém, hein? Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, digam comigo, capazes, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Feche sua Bíblia, incline sua cabeça. Paizinho, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais uma noite maravilhosa que o Senhor nos presenteia com a sua presença. Nós estamos aqui para te cultuar, Senhor, render adoração, render graças. Mas enquanto o Senhor está recebendo a nossa adoração, o Senhor nos presenteia com a sua presença. O Senhor nos constrange com o seu amor e com o seu cuidado. Por isso, desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Eu oro, Pai amado, para que o Senhor me capacite com ousadia, graça, com unção, para transmitir a tua gloriosa palavra. Eu oro, Pai amado, pelos meus irmãos, para que eles recebam a semente, Pai amado, da tua palavra, que ela caia em boa terra, Senhor. Livra-nos de toda distração, livra-nos de todo empecilho, Senhor, de tudo aquilo que tenta, Pai amado, nos afastar, Pai amado, da tua vontade. Nós consagramos a ti os nossos ouvidos, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, livro de Romanos, carta, aos Romanos. É maravilhoso falar sobre o livro de Romanos. Eu costumo dizer que é uma carta teológica, porque ali eu já li esses tempos, eu peguei para ler só Romanos, eu li acho que umas 3 vezes, 4 vezes, e você está sempre aprendendo alguma coisa nova. É maravilhoso, recomendo. Às vezes tem alguém que já leu a Bíblia, e quer uma indicação de um livro específico, leia Romanos. Romanos é um livro extraordinário. Leia os Evangelhos, mas também leia Romanos. Leia as outras cartas, leia a Bíblia. Mas Romanos é um livro extraordinário. Lá você vai ver a relação entre lei e graça. Você vai ver Paulo falando, sobre a vida no Espírito, sobre... E agora que a graça veio, nós precisamos então... Nós continuamos pecando porque... Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente continua pecando? Não. Porque uma vez que morremos para o pecado, como poderemos viver nele? Romanos capítulo 6. Então você descobre muitos tesouros preciosos. É Paulo ensinando através do Antigo e do Novo Testamento. Então é maravilhoso. E nessa passagem específica, no capítulo 12, eu quero falar um pouquinho sobre metanoia. Metanoia que significa mudança de mente. Eu peguei exatamente esse versículo, embora nós vamos falar pouco sobre ele, mas para falar sobre um tema muito importante, que é mudança de mente. Todos nós, quando viemos para Cristo, embora a obra de salvação ela seja completa em nossa vida, o nosso caminho com Jesus, sendo discipulado, ele é um processo, amém? Ou seja, você vai descobrir que mesmo depois de você ter confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, os problemas continuam aparecendo e em algumas vezes até maiores.
às vezes algumas perseguições no trabalho. Ou seja, em algum momento pode ser que você chegue a esfriar na fé, porque você fala, olha, a promessa que eu recebi é de uma vida nova, mas a realidade às vezes parece que é mais difícil do que era antes, e de fato é. Mas o ministro usado por Deus já cantou e ministrou aqui que vale a pena e tem valido a pena. Deus é tão maravilhoso que a gente não costuma reclamar de nada, que a gente é tão grato por tudo que a gente tem, mas mesmo assim Ele faz questão de olhar para nós como filhos e dizer que vai valer a pena. Esse é o Deus que nós servimos, que nós adoramos. Mas é importante nós entendermos que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos nesse corpo, nessa carne, é natural que as tentações e as provações virão. E como nós devemos reagir então? Se até o fim da nossa vida aqui nessa terra, nós vamos caminhar nesse corpo, sendo tentado, tendo as provações, tendo pensamentos contrários à vontade de Deus, tendo várias coisas em nós, no nosso corpo, nos nossos sentimentos, apontando em direção contrária à palavra do Senhor, coisas exteriores também atrapalhando a nossa caminhada com Jesus, e a gente fica sempre tentando descobrir a presença de Jesus, a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, ela sempre nos conforta, nos direciona, nos aponta o caminho que é Cristo. Mas é natural que a nossa humanidade, às vezes, ela grite dentro de nós. E o que Paulo está falando aqui, depois de falar tantas coisas com relação a pecado e sobre graça, é: não se amoldem ao padrão desse mundo, não se conformem ao padrão desse mundo. Por quê, meu irmão? Porque existe um padrão dentro desse mundo que está sempre colocando o homem acima de todas as coisas, sempre colocando a sua vontade acima da vontade de Deus, sempre colocando eu e você no centro de tudo. E isso faz com que você vê dia após dia, tudo que é feito na humanidade é para benefício próprio. As tecnologias, embora tenha muitas coisas boas, mas a maioria dos benefícios que o homem cria para si mesmo, para a sua felicidade, ela também traz um caminho de morte. A única saída, o único escape, são as palavras de vida eterna do nosso Senhor. Qualquer solução paliativa desse mundo, seja ela na bebida, nas drogas, seja ela nos filmes, nas séries, seja ela nos divertimentos, que muitos lícitos, mas nenhum deles é capaz de suprir a necessidade que existe dentro de nós, de conhecer o nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui, somos pressionados a todo momento a substituir a gloriosa presença do nosso Senhor por coisas passageiras. E a cada dia o mundo, ele cria novas estratégias, novos padrões, novas coisas que chamam a nossa atenção e que nos distraem da presença do Pai. E a mensagem aqui, Paulo está dizendo não se amoldem, não se conformem com o padrão, mas sejam renovados em vossa mente. Esse ensino de Paulo sobre sejam transformados, transformem-se pela renovação da sua mente, ela é muito forte, irmão. Eu nunca tinha prestado atenção o quanto isso é forte, porque renovação de mente não é algo natural, não é algo simples, quero dizer. Você não renova a sua mente por uma decisão pequena. Você fala assim: quer saber? Vou mudar minha mente, a partir de hoje vou pensar dessa forma, vou fazer dessa forma. Para você renovar a sua mente, você precisa se desligar de tudo aquilo que a sua mente já veio carregada, de coisas que estão enraizadas aqui nesse mundo, enraizadas no seu passado, na sua história. Eu preguei esses dias numa quinta-feira e eu estava trazendo aqui algumas coisas que eu tenho aprendido sobre psicologia, que até os 7 anos é quando a nossa personalidade, o nosso caráter é influenciado, a personalidade quase 100%. Até os 7 anos. E o que a gente escolhe até os 7 anos? A gente não escolhe nada, a gente vive aquilo que impõe para a gente viver. Então, para você simplesmente transformar a sua mente, é um processo doloroso, porque você precisa abrir mão de coisas
que foram formadas antes de você mesmo se dar por gente. E ser cristão, meu irmão, requer uma mudança diária de mente. Ser cristão requer que todos os dias nós venhamos renunciar coisas dentro de nós, preceitos que carregamos, que nos afastam da vontade plena do Senhor, que não nos deixam, não nos tornam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O livro de Efésios, uma carta também de Paulo, no capítulo 4, do versículo 22 ao 24, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus e em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando você desce as águas, o que nós estamos fazendo ali? O que acontece ali? O velho homem morre para que o novo homem nasça. Mas às vezes as pessoas acham que tipo assim, desceu as águas, passou um tempinho, esfriou, então precisa descer as águas de novo. Na verdade, aquilo simboliza o que acontece no mundo espiritual, mas a renúncia, ela precisa ser diária. Porque agora no novo homem, ele precisa viver a partir dos preceitos de Cristo, mas você está na terra. Então se você, que é um novo homem, uma nova mulher, mas mora nesse mundo corruptível, não buscar a aprender e a viver a verdade, a palavra do Senhor, é muito natural que você vai fazer desse novo homem um velho homem. Você está me entendendo aqui? É por isso que o que direciona, o que ensina esse novo homem a viver uma vida de santidade é a palavra do Senhor. Não importa o que o mundo diga o que é bom, a palavra ela é viva e eficaz e mais atual do que o jornal de amanhã. Olha quantos anos nós estamos pregando a mesma Bíblia, e as mensagens nunca são repetidas. Você entende isso, meu irmão? Entender a necessidade de mudança requer o conhecimento da atual condição. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem patinado, nós temos patinado e vivido uma vida de inconstância, porque não reconhecemos a situação que estamos. Vou dar um exemplo. Um peixe, ele não tem uma noção do quanto ele está molhado, porque essa é a condição natural dele. E nós que nascemos no pecado, nós não temos uma noção do quão ruim nós somos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é entender que nós precisamos de mudança. É deixar isso claro, é você dizer assim, olha, por mais bonzinho que eu pareça ser, eu preciso mudar diariamente. Todos os dias eu preciso mudar algo, eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. Deus tem me dado um exemplo, eu ainda não consegui definir ele bem certinho, mas é como se você estivesse subindo uma escada em que cada momento que você sobe um degrau é tirado o de trás e colocado à sua frente. Ou seja, você não tem noção do quanto você já subiu, mas você sabe que todos os dias você precisa continuar subindo, porque você não tem para onde voltar. Ou seja, a sua mudança, a sua subida, ela precisa ser a mesma, com o mesmo pique, com a mesma intensidade do que dos primeiros dias. O mesmo terror que você tinha do pecado quando você veio para Jesus, onde você queria se afastar do pecado de todas as maneiras, com 10, 20, 30 anos de caminhada, você precisa carregar ainda esse temor. O que mantém você no primeiro amor e com fome e sede pela palavra de Deus, é você deixar claro de que não importa o quão bom você seja, você ainda vai ser alguém que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Não importa quantas obras você faça. Paulo, o maior missionário que existiu, tantas coisas ele fez, quantas vezes ele apanhou, foi dado por morto em algumas cidades, espancado, humilhado, cuspido.
Uma cobra mordia ele quando ele estava indo preso, estava indo para Roma. Naufragava, eles ficavam lá à deriva, caiu na praia. Quantas coisas aconteceram, e ele nunca se achou bom o suficiente. Ele dizia: tudo que eu tenho de bom eu considero tudo perda. Isso deve ser uma máxima para nós, meu irmão. Não interessa quantas coisas boas nós já temos feito. No seu interior, você precisa ter muito claro para você que todos os dias você precisa mais. A fome e a sede que você tinha nos primeiros dias, ela precisa permanecer todos os dias. E se por algum motivo isso tem esfriado na minha e na sua vida, nós precisamos buscar e resgatar esse amor, essa paixão por Jesus. E a primeira coisa que você precisa fazer então, é deixar muito claro para você mesmo: eu preciso ter uma mudança de mente. Eu não posso me conformar com a situação que eu estou vivendo hoje. Eu não posso me conformar com a vida e o nível que eu tenho vivido hoje. E não importa quantos milagres de cura você esteja operando, você precisa ter uma consciência de que ainda existe mais. Existe uma boa, perfeita e agradável vontade do Senhor disponível para você. E você nessa vida não irá esgotar tudo que o Senhor tem para você. Então primeiro deixe claro para você: eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso ter uma mudança de mente. A minha mente, ela não é ainda o padrão que Cristo espera de mim. Sabe, deixe isso claro. Não se torne um refém da sua mente, porque o que esse mundo diz é: do jeito que você está, tá bom. Você é aceito. Você é amado. Aí deturpam a mensagem de amor de Jesus, para que você não desfrute de tudo que Ele tem para você. De fato você é amado, Jesus te aceita da forma que você veio, mas Ele quer que você vá a lugares mais longe. Ele não quer que você permaneça como você chegou. Você entende isso, meu irmão? Aleluia. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, ter muito claro como nós estamos. Ninguém pode buscar um tratamento, seja qual for a doença, se ele não souber qual é, se ele não tiver o conhecimento dela. Primeiro se descobre os sintomas, depois se faz o tratamento, e quando a pessoa é curada, ela deve vigiar para não recair naquela condição que estava. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nas nossas vidas: quais são os sintomas de uma mente que está estagnada, que precisa ser renovada. Como eu sei que tem uma mente, se tem uma mente mudada? Mateus capítulo 7 e versículo 16, Jesus vai dizer: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E lá em Gálatas, no capítulo 5, versos 19 a 26, Paulo vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, e é isso que nós precisamos examinar em nós, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, meu irmão, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Preste atenção aqui, o que Paulo está dizendo? Eu vou pegar o finalzinho. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Você crê que você vive pelo Espírito? E você tem andado em Espírito? Ao sair das portas da igreja, você tem conseguido andar no Espírito? Ou o seu amor ele é condicional ao ambiente onde Jesus está? Onde você crê que Jesus está na igreja. Então, é aqui que o fruto precisa aparecer. Aonde você caminha, as pessoas conseguem ver o fruto do Espírito na sua vida?
consegue ver amor, amabilidade, paciência? Será que nós temos conseguido transmitir essas coisas ao mundo lá fora? Será que a nossa pregação ao mundo tem sido eficaz, que não é necessário palavras? Será que aonde você vai, você marca esse lugar com a presença de Jesus que você carrega? Faça um exame, faça uma análise, comece a refletir sobre essas coisas. E se você lembrar de algumas coisas aonde você tem falhado, esses são alguns sintomas. A coisa não vai bem. Ah, mas irmão Tiago, a gente não falha de vez em quando? Sim. Nós somos humanos, podemos tropeçar, mas nos acomodar não é uma condição. Nos acovardar e deixar que isso caia na rotina não é uma condição. Toda vez que falharmos, nós precisamos buscar arrependimento. E se quando falhamos não buscamos mais arrependimento, alguma coisa está errada aqui. Precisamos ter uma mente renovada. Então esses são os primeiros sintomas. Lá em 1 Coríntios, uma carta de Paulo também, aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11 ao 16, Paulo vai dizer assim, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Entendeu o finalzinho? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a condição em que nós devemos estar. Por isso que quando nós cantamos, existe uma canção, eu não vou lembrá-la agora exatamente, mas uma das orações que a gente costuma fazer é assim: Senhor, dá-me os teus olhos, para que eu possa ver como o Senhor vê. Não com um olhar acusador e julgador, mas com um olhar de amor, de compaixão. Dá-nos, Pai amado, os teus ouvidos, para que nós venhamos reter somente aquilo que o Senhor reteria. Dá-nos as tuas palavras, para que nós venhamos falar somente aquilo que o Senhor falaria. Isso é você buscar ter a mente de Cristo. É você não deixar a sua mente e as suas experiências de convívio em sociedade falarem mais alto do que a mente de Cristo em você, do que o Espírito em você. Você percebe que o Espírito, Paulo está dizendo assim, quem conheceu a mente do Senhor? Mas o Espírito conhece, o Espírito Santo conhece, e nós temos o Espírito Santo, portanto nós temos a mente de Cristo em nós, os pensamentos de Cristo. Por isso que às vezes você passa por alguém na rua, e você tem um feeling ali de uma compaixão, às vezes te falta coragem, mas você tem ali compaixão por alguém, você quer fazer algo, é o Espírito Santo, a mente do Senhor em você. Aleluia. Vamos para frente. Uma pessoa que está em Jesus, mas não tem o fruto do Espírito, ela é uma pessoa que vive em conflito, uma pessoa frustrada, desanimada, precipitada nas decisões. Preste atenção. Você está em Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas talvez não entendeu, não foi ensinado a respeito dessas coisas, e você tem vivido uma vida, deixa a vida me levar, que Deus, todas as coisas cooperam para o bem, então mesmo que eu erre, Deus vai cooperar através de si. Você não tem buscado talvez conhecimento da palavra, não tem ido a fundo. Então você pode descobrir isso através da sua vida,
Todas as vezes que você se frustra com coisas pequenas, quando você é precipitado em decisões, coisas do cotidiano, meu irmão, coisas do cotidiano, decisões que às vezes requeriam que você orasse um pouco mais, que você conversasse com um irmão mais velho na fé, falasse com ele assim: olha, estou pensando em fazer tal negócio, vamos orar comigo a respeito disso? Mas sabe por que nós não fazemos isso na maioria das vezes? Porque você diz assim: olha, eu sou senhor das minhas decisões, eu não preciso de ninguém cuidando da minha vida, eu não preciso incomodar ninguém com os meus problemas. Mas deixa eu te dizer, o próprio Cristo, quando foi começar o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi chamar mais 12 para aprender com ele. Nem Jesus caminhou sozinho, meu irmão. Ele trouxe 12 do lado dele para aprender com ele. E por que acha que eu e você agora podemos ser nômade aqui na terra? Não, nós somos chamados para andar em comunidade, aprendendo uns com os outros. Irmãos, nós aprendemos com crianças. Às vezes você vê uma criança adorando, toda espontânea aqui, e você acha que é coisa de criança. É o Espírito Santo às vezes tratando coisas na nossa vida, você nem percebe. Às vezes para alguns uma criança dançando não é nada, para outros ela chora porque o Espírito Santo vai trabalhar na vida delas a respeito daquilo ali, adoração, sabe, intimidade, inocência, e a gente fica vendo as coisas só com os nossos olhos humanos, você está entendendo? Baseado na nossa mente humana. Então uma pessoa que ela não tem o fruto do Espírito, ou seja, que ela não tem uma mente renovada todos os dias, ela é uma pessoa que vive frustrada, desanimada, todo dia tem um problema novo que faz ela esfriar na fé, ela desanima muito fácil, ela fica estagnada na fé, ela não cresce, ela não avança, não tem mais fome pela palavra, não tem mais fome, qualquer coisa no culto incomoda, qualquer coisa que não agrade a mente dela, a vontade dela, ela já desanima. Eu costumo dar um exemplo para os jovens quando a gente vai falar, aconselhar sobre namoro. Isso serve para tudo na nossa vida, praticamente. Eu costumo dizer assim: olha, nem com a mãe da gente, que nos gerou dentro dela, a gente concorda 100%. Como nós achamos que num relacionamento entre duas pessoas estranhas, a gente vai aceitar tudo e achar que é tudo, vai se combinar em tudo. Aí, ou seja, nós vemos aqui todos nós, cada um com as suas experiências, suas vontades. Aí esperamos que o Senhor venha para fazer a sua vontade específica. Aí o louvor precisa ser aquele, a palavra precisa ser aquele irmão, ou aquela palavra, porque esse versículo não foi bom hoje. Esse é o sintoma de pessoas. Se você tem vivido isso, meu irmão, nós somos uma família. Se você tem vivido isso, isso é um sintoma de que você não está bem espiritualmente. Você precisa de ajuda. Você precisa buscar uma renovação de mente. Ou o Senhor pode voltar, porque Ele vem, como nós cantamos, e Ele vai dizer, como diz lá em Mateus 7, no final desse capítulo, vai dizer assim: olha, nem te conheço. Mas eu estava lá no CCAV, no culto tal, o senhor não viu? Não te conheço, cara. Você andou atrás do movimento, de uma placa, mas você nunca buscou ter intimidade comigo e me conhecer. Você está entendendo, meu irmão? Não tinha botado para falar isso. Amados, eu quero trazer um exemplo bíblico para nós, de homens de Deus, que por causa de experiências dentro da sua casa, experiências humanas, perderam muito tempo na sua vida, correndo atrás das suas frustrações. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 25, versículo 21 ao 28. Aleluia! Ô louco! Só vamos fazer uma gincana bíblica logo logo. Eu anotei aqui: uma pessoa nessas condições, ela pode carregar a promessa em sua vida, mas as promessas só vão se cumprir quando ela conseguir resolver os conflitos internos. Todos acharam?
Só um minutinho. Vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 28, diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que haviam gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Agora pega esse versículo 28. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a história dessa família. Família maravilhosa, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas alguma coisa chama atenção nessa história. Existia uma promessa sobre a vida deles. A mãe até sabia dessa promessa, o que dá a entender que a mãe sabia até aquele momento. E a Bíblia chama a atenção de que o pai, que é o responsável por levar, o seu filho a desenvolver melhor a maturidade do seu filho, a impor limites, a preparar ele para o futuro, o pai tinha uma preferência dentro de casa. E era uma preferência tão gritante que o outro filho não conseguia acompanhar o pai e o irmão mais velho. Ele ficava mais nas tendas. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Jacó ficava mais nas tendas. E isso até então não parece ser muito grave, mas quando você continua a história nesse mesmo capítulo, você vai perceber que Jacó, ele tinha ciúme sim do seu irmão. Porque a primeira coisa que ele quis fazer, que a Bíblia vai nos trazer, ele quis roubar o direito de primogenitura do irmão. Aí o que é roubar o direito de primogenitura? Era relacionado à bênção? Não, meu irmão. A bênção tinha a ver com a morte do pai. O pai ainda era vivo. Quando o pai estivesse para morrer, que teria, o pai abençoaria o filho. Mas ele queria o direito de primogenitura. O que ele queria? O direito de poder ser o irmão mais velho, porque ele entendia que o irmão mais velho era o preferido. A preferência dentro da sua casa era pelo irmão mais velho. Mas por que eu estou te trazendo isso? Eu quero que você entenda. Nós vamos percorrer, continuar essa história. Mas que muitas vezes as coisas que nós vivemos dentro da nossa casa, as experiências que nós vivemos aqui nesse mundo, elas podem afetar a forma como nós vemos Deus. Muitas vezes afetam, não simplesmente pode. Porque a história vai continuar, você conhece. Ele tenta roubar o direito de primogenitura, na verdade, ele compra, o direito de primogenitura do irmão. E logo em seguida também, a Bíblia já conta que o pai ficou muito velho, chama Esaú, diz que vai abençoar. E você vai ver que nem foi Jacó que teve a ideia brilhante de roubar a bênção do irmão. Partiu da mãe. A mãe provavelmente lembrou do que Deus falou e falou: olha, eu esqueci de contar no começo, agora não vai dar. Então, estou parafraseando aqui, imaginando, mas o que a Bíblia diz é que a mãe falou para ele: teu pai vai liberar. E assim, irmão, naquele tempo, o filho que recebesse a bênção, ele recebia realmente a bênção e tudo mudava na vida dele. Era extremamente importante a bênção do pai naquele tempo, principalmente. Continua sendo, mas naquele tempo era muito forte. Então ele rouba a bênção do irmão. Resolveu o problema? Ele ficou bem com o pai? Ele conseguiu o lugar de destaque? Ele conseguiu a intimidade com o pai? Não. E agora? Agora o irmão dele quer matar ele, irmão. E daí ele tem que fugir. Aí no caminho,
Atropelei tudo meu esboço, mas vamos lá. Aí no caminho, lá em Gênesis 28, quero que você abra comigo, irmão. Essas coisas precisam ficar marcadas na gente. Lá em Gênesis 28, do 11 ao 22, ele vai ter um encontro com Deus. Eu vou ler alguns pontos aqui, tá? Depois você... É um texto bem grande. No versículo 12 vai dizer que ele teve um sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. Aí lá no versículo 13 vai dizer: ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, presta atenção, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não, presta atenção, é Deus falando com ele. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aí o que acontece? Jacó acordou. Aí ele acorda e diz: sem dúvida o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Ele teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo... aqui é um detalhe, meus irmãos. Vamos parar um pouquinho aqui. Então Deus falou com ele, amém? Ele reconheceu que Deus falou com ele, amém? Ele teve certeza disso. Aí então, qual é a resposta que você daria se Deus falasse com você dessa forma? Eu nem sei, irmão. Ia chorar, né? Chorão. Mas você dizia, amém, glória a Deus, eu vou agora fazer o que o Senhor quiser. Mas pega a resposta que ele deu, vamos lá. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente darei o dízimo. Você percebeu alguma coisa diferente aí? Não. Vamos lá. Deus falou com ele, amém? Ele sabia que era Deus. Era Deus. E ele fez condição com Deus, meu irmão. Se o Senhor fizer, então eu vou fazer. Sabe o que o Espírito Santo me falou a respeito disso? Que isso fala muito da nossa primeira conversão. Nós viemos para Jesus cheio de problemas, fugindo de algumas coisas e pessoas. Aí nós temos um encontro com o Senhor, com a palavra, o Senhor fala conosco. Mas ainda nessa nossa fuga, sem perceber, nós fazemos algumas condições. Se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor melhorar o meu casamento, então eu vou para a igreja, eu vou fazer. Já percebeu isso? Não? Foi isso que Jacó fez, meu irmão. É só você ler, tá ali. E detalhe, tá? E ele continuou, foi para a casa de Labão. Aí lá ele apanhou, no sentido de ter experiências, né? Presta atenção, ele foi para a casa de Labão, ele trabalhou cerca de 20 anos lá. 20 anos da vida dele, enganando, sendo enganado, trabalhando dobrado, até que vem a palavra do Senhor para ele voltar. E preste atenção, quando a palavra do Senhor vem para ele voltar, ele já tinha 2 esposas, já tinha muitos filhos, ele tinha muitos bens, ele era rico. Mas deixa eu te perguntar, ele era feliz? Ele não era. Então vamos lá, ele tinha aceitado Jesus, como a gente costuma dizer, ele era próspero, mas ele ainda não era feliz. E aí? Isso não parece um pouco com a vida de muitos de nós aqui? Viemos para Jesus, Ele prospera a nossa vida, mas ainda parece que falta alguma coisa. Então Deus fala, acho que agora é a hora de pegar esse cara, agora ele está no ponto.
O ponto que ele estava, e que o Senhor quer trazer para nós, é um ponto de estagnação, onde você fala assim, poxa, eu estou tanto tempo na casa do Senhor e, sei lá, acho que eu cheguei num ponto que você entra em conflito, em crise, não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, eu estou bem, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa, eu tenho tudo, mas eu ainda estou infeliz, eu sinto a presença de Deus, mas ainda saio daqui e na segunda-feira parece que volta tudo. Aí o Senhor te chamou essa noite, Ele falou assim, agora eu acho que você está no ponto, para você realmente ter um encontro comigo. Porque daí então Deus fala para Jacó, volta. E daí você conhece a história, Ele manda alguns na frente falar com o irmão, fica morrendo de medo do irmão. E de repente ele chega no Vale de Jaboque. Ah, que coisa linda, a gente chega a se arrepiar quando fala o Vale de Jaboque. E agora eu quero que você preste atenção. Quando ele chega no Vale de Jaboque, ele passa os bens dele. Ele passa a família dele, as esposas, os filhos, as concubinas. E de repente ele fica só. Irmão, não tem como um homem ficar só se ele estiver conduzindo a sua família. Ele ficou só, eu creio, porque ele quis. Porque se ele está passando todo mundo, a não ser que era uma escada que só subiam de cada vez, senão, se ele estava simplesmente passando por aquele local, ele ficou um tempo a só, eu creio, porque ele quis realmente, ou porque Deus preparou aquilo para ele. Mas a questão é que ficou só ele lá naquele local. Aí Deus desceu para falar com ele. Só que agora não veio mais com palavra, irmão. Como a gente costuma brincar, agora veio na porrada. Agora Deus veio lutando com ele. E ele se deu conta que era Deus que estava lutando. Irmão, e ele continuou lutando. Ele continuou lutando. E o anjo que estava ali, como a Bíblia diz, mas que prefigura também, o anjo do Senhor, que aponta sobre Jesus, disse, olha, me deixa aí, vamos para a luta aqui que eu preciso ir. Não, eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Mas espera aí, Deus mandou ele voltar. Ele está voltando com dinheiro, com casamento, cheio de filho, e ele quer uma bênção, irmão. O que você acha sobre isso? Está certo isso? Talvez alguns estão dizendo, não, mas só não falo alto não, porque lembra que a gente faz isso de vez em quando. Mas é que a bênção que ele precisava não estava naquilo que ele podia ver, não estava nos bens, não estava na vida boa que ele poderia ter, na família linda que ele teria, mas o que ele de fato precisava era aquilo que só o Pai podia dar para ele. Sabe, Jacó, ele perdeu, entre aspas, alguns 20 anos da sua vida, perdeu em modo de dizer, como a gente costuma assim, né? Poderia ter usufruído de mais coisas, porque ele não abriu mão das experiências que ele aprendeu dentro de casa, na sociedade, e ele começou a se relacionar com Deus baseado naquilo que ele aprendeu com pessoas. Vou te explicar melhor. O teu relacionamento com Deus, se você não cuidar, ele vai ser totalmente baseado nas experiências de relacionamento que você tem dentro da sua casa, ou que você teve dentro da sua casa. Talvez você tenha receio de chamar Deus de Pai, porque falar de Pai para você é muito difícil. Talvez você não consegue ver a CCAV como uma família, porque exemplo de família para você não é muito legal. Talvez fazer parte da família do Senhor para você ainda é muito estranho. Você fica afastado, porque você viveu dentro de uma família onde só havia brigas, mentiras, invejas. E sem você perceber, você começa a ver as coisas de Deus com os olhos aqui da terra. E Deus queria acabar com isso na vida dele. Aí sabe o que Deus fez, meu irmão? Deus falou assim, qual é o seu nome? E isso era confrontante para ele. Porque dizer que era Jacó era como alguém falar que era Judas hoje em dia. Estava escrito nesse Judas, ou melhor, nesse Jacó, que ele era um mentiroso. Falar de Jacó não era simplesmente mais um nome, era dizer, não, eu sou horrível, cara. Ele estava dizendo assim, eu sou aquele que mentiu para o pai.
que nem pude sepultar o meu pai. Eu sou aquele que roubou a bênção do meu irmão, tive que fugir do meu irmão, perdi a minha família. Mas o que Deus faz é que Ele confesse o que dizem sobre você. Quem dizem que tu és? O que as pessoas veem a teu respeito? E ele confessa: eu sou Jacó. Aí Deus fala assim para ele: ó, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens e venceste. Aí a gente acha que aquilo é um prêmio apenas, mas o que Deus estava falando na verdade é assim, ó: eu sempre te vi como Israel. Você nasceu para ser Israel. Lembra? Eu e você aqui, ó, lembra que a mãe já tinha a revelação de que ele nasceu para ser? Só ele que ainda não tinha entendido. Sabe por que eu e você muitas vezes batemos cabeça, irmão? Porque ainda nós não enxergamos as coisas como Deus enxerga, mas nós queremos viver as coisas com Deus a partir das nossas experiências. Mas não, meu irmão. Existe um Deus tremendo, poderoso, maravilhoso, que já criou e formou e já sabe de todas as coisas. Ele te conhece antes da fundação do mundo, antes que no ventre da tua mãe existisse qualquer coisa, Ele já te conhecia pelo nome. Aí você tenta, através das suas experiências diárias, descobrir quem é Deus, baseado naquilo que você aprendeu dentro de casa, baseado nas suas experiências, e você não se abre para deixar Deus imprimir em você a identidade que Ele já tem a seu respeito. Sabe por que a igreja de Atos 2, olha, veio isso agora. Quando você lê Atos 2, você vai ver lá no final, ou no 3, acho que é no 2 mesmo no final, que eles eram um. Eles eram, irmão, quando a Bíblia está dizendo assim que eles eram todos, tinham tudo em comunidade, é assim, ó, não tinha diferença de personalidade, eles estavam tudo no mesmo nível. Por quê? Porque a presença de Deus veio tão forte sobre eles, que limpou a mente deles, limpou as experiências deles, nem que fosse por um tempo, porque depois alguns começaram a fazer besteira, mas naquele momento ali, eles estavam assim, ó, veio um avivamento, não tinha, todo mundo pensava a mesma coisa. Se eu ia levar alguma coisa para o pastor dele, já estava esperando receber, eles já estavam todo mundo ligado. E o problema é que a gente não vive muitas coisas no Senhor, porque cada um vem com a sua mente, com o seu pensamento. Aí um quer adorar Deus de um jeito, outro de outro, aí o que adora diferente já não gosta do que o jeito que o outro adorou, e a gente fica assim, ó, baseado nas nossas experiências, com Deus. Deixa de, ó, Romanos 12, 2, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Está falando de capacidade, para que você tenha capacidade, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão? Ei, o Senhor tem lugares extraordinários para nos levar. O Senhor vai começar a ministrar cura no nosso meio, em nós e através de nós, não só dentro da igreja. Você vai sair lá fora, pessoas estão cheias do Espírito Santo, que vão tocar em pessoas que estão enfermas e as pessoas vão ser curadas. Isso tem que ser comum no nosso meio. Mas por que não estamos vivendo? Porque a nossa mente ainda está muito fixada em coisas pequenas, em identidade pequena, no Jacó, lutando para ter uma vida melhor, achando que a vida melhor é a resposta de Deus para a sua vida. Não, vale a pena perder tudo, irmão. Nós cantamos aqui, e quando você acha que perdeu tudo, você descobre que tudo que você precisava estava nele. Você está entendendo isso? O poder de Deus quer nos levar a lugares mais altos, mais profundos nele, a exercer coisas extraordinárias, mas nós precisamos, primeiro ponto, reconhecer a nossa situação, como a nossa mente está. Segundo ponto, depois de reconhecer, nós precisamos buscar no Senhor um encontro real com Ele, para que a identidade que Ele tem a nosso respeito seja única em nós. Eu sempre costumo dizer assim para os jovens: o Tiago que vocês vê pregando, que vocês brincam, que vocês zoam, que vocês fazem um monte de coisa, sem Jesus, meu irmão,
Já tinha brigado com alguns já. Né, pastor Deus? O pastor já contou testemunho. Se fosse o Odair antigo, o velho Odair. Não é verdade, meu irmão? Mas é sobre isso. Essa mudança, essa mortificação do velho homem, ela tem que ser diária. Todos os dias eu sei que eu tenho algo para renunciar. Todos os dias vai ter algo em nós para a gente matar. Por isso que a renovação é diária, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Meus irmãos, existe mais do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Mas a gente só pode acessar esses lugares quando esses conflitos internos dentro de nós caírem por terra. Para que a gente não precise, para que a gente, sabe, eu tenho que falar isso. Paulo fala, em determinada carta ele fala que, olha, eu queria estar falando de coisas mais profundas, mas às vezes precisa parar em algumas coisas essenciais da fé. Você está entendendo isso? Às vezes precisa patinar em alguns assuntos, não podemos avançar em coisas mais profundas. O Senhor quer nos levar a lugares extraordinários. Ele quer marcar a sua vida com milagres. O propósito dessa igreja, o propósito dos líderes, dos pastores, não é ser apenas alguém que está acima, mas alguém que impulsiona você para viver coisas maiores e mais profundas. É de enviar, é de que você cresça e faça 10 vezes mais, é ser os Eliseu mesmo. Ninguém quer ser aqui, não, meu irmão. Juntos, unidos, buscando ao Senhor, em comunidade, nós vamos vencer muitas coisas, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Não vamos nos ensoberbecer, mas nós vamos crescer no Senhor. Mas nós precisamos resolver esses conflitos internos, o Senhor tem falado, para que a gente possa avançar nele. E eu quero orar nessa noite. Quero que você feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos onde você está. Se isso não te ajudar, talvez ajude o seu irmão. Então feche seus olhos onde você está. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Oh Pai, essa palavra é tua, Senhor. Eu sinto o temor da parte de Deus aqui. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor quer fazer daqui um vale de Jaboque essa noite. Algumas pessoas vão sair mancando deste lugar. Ah, Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar com você onde você está, meu irmão. Sim, Pai, Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade, Pai amado. Tu pagaste um alto preço pelas nossas vidas, Senhor. Tu tens liberdade. Tu tens a primazia neste lugar, Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer fazer, em nós e através de nós. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, irmão, e você não sabe a resposta que você pode dar, se arrependa. A resposta de quem não sabe o que falar a Deus, não sabe o que dizer a Deus é: me perdoa, Senhor. Me perdoa por todas as vezes que eu deixei as minhas experiências aqui nesse mundo atrapalhar o nosso relacionamento. Todas as vezes que eu deixei de desfrutar da Tua presença, de um Pai perfeito, maravilhoso, porque eu te comparei com o Pai que eu tive aqui na terra. Um Pai que não tinha nada de bom para me dar, porque também não recebeu de ninguém. E eu sempre olhei com um olhar julgador, me achando no direito, sem entender que Ele também é filho. Eu quero romper, Pai. Eu quero romper. Eu quero Te ver, Pai amado, como o Senhor quer que eu Te veja. Me dá os Teus olhos até mesmo para Te ver, Senhor. Oh, de andarachei, de andarasto. Se Tu olhares, Senhor, De andarasto, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado
Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coloque a mão no seu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Espírito Santo. Tu és minha vida, Sim, Pai. Jesus, és meu amigo. Se você E entende a que precisa da tua identidade do Senhor, vontade, vem aqui à frente, eu quero orar com você. doce Espírito, meu alimento. Se você tem caminhado a partir das suas experiências e tem se frustrado, tem entrado em conflito, Sentir, eu te convido a vir aqui, não nós há vamos orar. valor em mim. E aquilo que o Senhor vê a teu Sou respeito como será colocado em vaso de você. barro, Você vai parar de andar pronto a ser frustrado quebrado. com as suas experiências. O Para Senhor ser quer o que você saiba como Ele te vê. de mim. Ele quer te dar a identidade que você sempre E deveria a ter tido. tua presença és tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo.
Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso, e a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai, Senhor, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, Senhor, e o meu coração queima por ti. Ah, Espírito Santo, há quanto tempo, Pai amado, Coração o coração de algumas pessoas não tem queimado por Ti. queima por Suri andará cheio de andarastou. Há quanto tempo que não há mais fervor de espírito? Lembra-te da onde caiu, arrependa-te. Não aceite a situação em que você está. O Senhor quer ter um encontro com você ainda hoje. Seu coração vai voltar a ferver pelo Senhor, a queimar pelo Senhor. Você vai voltar a perder o sono para ter encontros com o Senhor. Ah, você vai voltar a chorar. Oh, reaviva a tua obra, Senhor. Aonde houver um coração, Pai amado, arrependido, contrito, Senhor, toca, Espírito Santo de Deus, com poder, autoridade, com unção. Aonde houver alguém, Pai amado, com fome e sede de Ti, derrama o teu Espírito. vem, Espírito Santo de Deus. Então vem. Sim, ajuda-nos a renovar a nossa mente, Pai. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Em nome de Jesus. Então Em nome de vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu
mais. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Aquele que tem sede, vem e beba. Derrama o teu Espírito. Súria, cheio. E então vem, Existe mais, existe como mais. prometestes, derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem fazer Toca, o Pai que amado. nenhum homem fez. Vem fazer Pai. o que a história Onde houver nunca alguém com viu. fome e Vem sede de cumprir ti, Senhor. tudo escrito em Joel. Onde houver alguém com saudades de ti, Senhor. Aviva-nos em fazer Onde houver alguém o que arrependido, nenhum homem Pai. fez. Em fazer Oh, o que a Senhor. história nunca viu. Vem Leva, cumprir Senhor, ao encontro tudo dos escrito primeiros em dias. Joel. Aviva-nos e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, que seja agora. Vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramado teu Espírito. Que seja hoje. Pegue na mão de alguém do seu lado aí. Súria andará cheia de andarás tu. Aperte com carinho a mão dela e cante que seja hoje. Que seja hoje, que seja Oh! agora. Vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar e a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer e a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer e que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso